E já que a gente está falando de formação da imagem, é necessário a gente entender a fisiologia ocular, tanto nos seres humanos, tanto nos animais de forma geral, para a gente poder contextualizar isso. O olho é o órgão responsável pela recepção da luz. Este órgão conta com receptores eletromagnéticos como componente da estrutura da retina, que são responsáveis pela transdução fotoelétrica. O que isso quer dizer? Vamos lá para a nossa imagem, caso não tenha ficado claro. A gente tem aqui o nosso olho, né? Aí, olha aqui para a parte interna do olho, onde a gente tem a retina. Tá vendo o quadradinho? A gente vai dar um zoom e projetar aqui do lado. Temos aqui a projeção da nossa área, né? Que demos um zoom, que foi ampliado. A luz, ela vai entrar de fora para dentro, vai passar pela íris e vai bater aqui nessa parede da retina. Essa parede aqui que a gente está vendo de uma forma maior. É neste local que a luz é captada, né? E tem a transdução fotoelétrica por parte desses receptores eletromagnéticos. E neste momento a gente vai destacar os cones, tá vendo? Esse tipo celular aqui, ó, cones e bastonetes. Não tem somente essas células, mas é o que a gente vai exemplificar neste momento. Ao comparar a estrutura ocular de um homem com a de um pássaro, é visto que o pássaro tem uma percepção mais apurada da luz. Isto ocorre por conta deste animal ter mais células visuais. Logo, a quantidade de células visuais é que determina a capacidade visual de um ser. Assim, quanto maior a capacidade visual, maior é a dependência da luz que esse organismo tem. E o dano pelo excesso também vai ser maior. Ou seja, se a gente está falando aqui o tempo todo, até agora, né, nos nossos exemplos, que as aves são muito dependentes da luz, que enxergam mais a luz, né, tem uma percepção mais apurada, isso quer dizer que, em relação a nós, elas têm mais desses cones, mais desses bastonetes, tá? E a gente pode exemplificar tudo isso que a gente falou agora. O ser humano, como a gente já disse, tem poucos fotorreceptores e por isso necessita de um tempo maior para se adaptar, tanto a regiões de menos luminosidade quanto a regiões de muita luminosidade. Os cones são células visuais responsáveis pela visão colorida e diurna. Já os bastonetes são responsáveis pela visão noturna, onde esses, quando há um excesso de luminosidade, né, uma exuberância de luz, eles ficam pressionados. Por isso, o excesso de luz causa dano à adaptação do campo visual. E se a gente for parar para pensar em uma situação de trânsito, conforme a nossa imagem aqui, exemplo, existe um motorista que está dobrando a rua. Do nada, ele se depara com uma luz mal direcionada, um clarão de luz à sua frente. O que vai acontecer? Ele não vai conseguir se adaptar a essa proporção de luz, porque as células visuais dele não vão conseguir fazer o balanço entre o seu uso. Vai acontecer a chamada cegueira momentânea. Isso porque os bastonetes dele vão estar pressionados e ele não vai conseguir ver o obstáculo à frente. Por isso que é tão perigoso tanto o clarão de luz quanto o excesso de luz mal direcionada. Esse exemplo, ele se encaixa tanto no tipo de poluição desordenada, tanto no tipo de poluição luminosa ofuscante. Agora, amarrando e interligando mais ainda o que a gente viu, é possível abordar um pouco da óptica e do direcionamento da luz. Por quê? Se a gente for voltar lá no módulo 1, a gente vai observar que todos os tipos de poluição luminosa são caracterizados de acordo com o direcionamento de uma determinada luz. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que em todos os tipos de poluição luminosa, em todas as situações que envolvem a propagação de luz, é possível explorar e estudar princípios que envolvem a óptica geométrica. O primeiro princípio que a gente vai entender aqui junto se chama princípio de propagação retilínea da luz. Esse princípio explica o porquê da formação da sombra, ou o porquê que a luz da rua entra por uma janela. É pelo simples fato da luz não fazer curvas.
Olhando aqui no nosso exemplo, a gente tem um emissor de luz, né, à direita no topo. E vocês podem perceber que todos os raios luminosos, todos os feixes, seguem um sentido retilíneo, uma direção reto. O que isso quer dizer? Que a luz emanada deste emissor aqui no topo, por mais que esteja distante, vai chegar a essa parede aqui no lado oposto. Suponha que haja uma janela. Se a luz vai continuar neste mesmo sentido, a luz vai passar por essa janela, tá? É essa a lógica. Como o emissor está distante da parede, provavelmente a intensidade da luz não vai ser tão forte. Mas suponha, né, que exista um emissor aqui nessa região onde eu estou passando a setinha aqui. Tá vendo que tem uma estaca preta? Suponha que o emissor esteja aqui. Vai acontecer a mesma coisa, que é o que acontece onde a gente tem a luz intrusa, né? Naquele tipo de poluição luminosa. Vai haver a propagação de luz e essa luz vai entrar por uma dada janela. Só que neste caso, por estar mais perto, a luz vai ser muito mais enfática. A luz que vai entrar vai ser mais forte devido à sua proximidade. Agora, o próximo princípio é o princípio da independência dos raios luminosos, pois quando os dois feixes de luz se cruzam, um não atrapalha o trajeto do outro. Vou explicar para vocês. Acompanhe aqui a setinha. A gente está vendo aqui, né, um feixe de luz. Aí ele bate aqui na área iluminada. Como a luz sempre segue um sentido, ele não para. Ele é refletido e continua no mesmo sentido, só que em uma outra orientação. Você está vendo que aqui neste momento, ó, esse feixe de luz, que é um feixe continuado, está cruzando com outro feixe que está partindo direto do emissor. Um não atrapalha o outro. O feixe, que é o continuado, vai seguir o seu caminho para cima, né? E o feixe, que é o segundo que a gente está falando, vai continuar o seu caminho para baixo. É basicamente isso. E o terceiro princípio é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Mostra como os raios fazem suas trajetórias em relação à inversão do sentido. Ou seja, porque uma imagem refletida em um espelho é vista por muitos ao mesmo tempo. Isso aqui a gente não vai entrar em um aprofundamento por conta de não haver tempo, mas é basicamente essa questão. E aqui uma observação, né, que pode ter deixado vocês um pouco confusos. Tem umas linhazinhas pontilhadas, né, de forma arredondada. Essas demarcações arredondadas são demarcações de área, né? Por exemplo, ó, esta área aqui, deste raio onde eu estou passando a setinha até este raio, é a luz que vai ser utilizada de forma útil. Já esse círculo aqui, desta área, né, corresponde ao excesso de luz que está sendo propagado. E por aí vai. Por que eu estou falando isso? Porque a gente acabou de entender que a luz não faz curvas. E como essa observação pontilhada aqui, que se refere à área, está feita da mesma forma como os raios, pode parecer tudo a mesma coisa. Mas não. São observações diferentes. Tudo que está na imagem de forma arredondada se refere à observação da área que essa luz está pegando. Agora, o que está aqui em sentido, né, reto, né, retilíneo, é a representação em si dos raios luminosos.